Fala, galera! Continuando com a termofísica, agora nós vamos estudar o calor. Começando com a definição: calor é uma energia. Muita gente confunde calor com temperatura. Já sabemos que temperatura está associado com a agitação das partículas. E o calor é uma energia em trânsito, uma energia que flui espontaneamente da maior temperatura para a menor temperatura. Então aqui eu coloquei como exemplo um corpo que está a 90 graus Celsius e próximo a ele um corpo a 20 graus Celsius. Então a energia flui do maior para o menor e essa energia é denominada calor. Já que calor é uma energia, no sistema internacional, calor é dado em joule. Mas é muito comum aparecer o calor em caloria. Então grava que uma caloria equivale a aproximadamente 4,18 joules. É lógico que se você precisar fazer essa conversão em um certo exercício, a prova costuma fornecer o fator de conversão e às vezes ela aproxima para 4,2 ou simplesmente para 4. Continuando, existe uma condição chamada de equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é quando todos os corpos que participam de um sistema estão na mesma temperatura. Se eles estão na mesma temperatura, nós não temos calor, porque o calor é uma energia que vai da maior para a menor temperatura. Então, no equilíbrio térmico, nós não temos calor, não tem corpos a diferentes temperaturas. Logo, não temos calor. E com isso já podemos é, analisar a chamada lei zero da termodinâmica. Imagina que eu tenho três corpos: o corpo A, o corpo B e o corpo C. Se o corpo A estiver em equilíbrio térmico com o corpo B e o corpo B estiver em equilíbrio térmico com o corpo C, por conclusão, o corpo A estará em equilíbrio térmico com o corpo C. Essa é a chamada lei zero da termodinâmica. Grava que no equilíbrio térmico o calor cessa, não há mais esse fluxo de energia, justamente por não existir uma diferença de temperatura. Uma grandeza muito comum na calorimetria, que é essa área da física que estuda o calor, é a capacidade térmica, que é representada pela letra C maiúscula, o Czão. A capacidade térmica ela analisa a quantidade de calor e a variação de temperatura sofrida por um corpo. Então, a capacidade térmica é o calor dividido pela variação de temperatura. No sistema internacional, a capacidade térmica é dada em Joule por Kelvin, mas você vai encontrar muito por aí caloria por grau Celsius, Joule por grau Celsius. Muita atenção com as unidades, trabalhe com as unidades sempre de forma coerente. Temos também o Czinho, então ó, o Czão, o C maiúsculo, trabalha com o corpo. O Czinho, que é o chamado calor específico, trabalha com a substância. Cada substância tem o seu calor específico. Cada corpo tem a sua capacidade térmica. O calor específico é a quantidade de calor que deve ser fornecida para uma substância para que 1 grama dessa substância sofra variação de temperatura em 1 grau Celsius. Para a água, o Czinho da água é muito conhecido, hein? O Czinho da água é 1 caloria grau Celsius. Quer dizer que se você pegar 1 grama de água e você quiser elevar a temperatura em 1 grau Celsius, você deve fornecer 1 caloria. Quanto menor for o calor específico, mais fácil é de modificar a temperatura. Então, se de repente você comparar a água com um óleo qualquer, vamos colocar aqui, ó, como exemplo, o Czinho, o calor específico do óleo, como 0,8 caloria grama grau Celsius. Se você fornecer calor para a mesma massa de água e para uma mesma massa de óleo,
a temperatura do óleo ao final desse aquecimento será maior do que a da água, porque quem tem menor calor específico troca a temperatura, varia a temperatura de forma mais fácil. Nós temos um calor chamado de calor sensível, que é o calor envolvido na mudança de temperatura. A quantidade de calor sensível pode ser dada por essa expressão Q igual a mc ΔT. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. É comum também chamar essa equação de Q igual a mc Δθ. Algumas questões chamam a temperatura de T e a outra de θ, né, uma letra grega, mas a equação é a mesma. Calor sensível é o calor envolvido na mudança de temperatura, na variação de temperatura. Já o calor envolvido na mudança de estado chama-se calor latente, e a quantidade de calor latente é dada por m vezes L, onde m é a massa e o L é o calor latente, que também depende de cada substância. E esse calor latente, além de depender de cada substância, depende da mudança de estado. Exemplo, a água, ela tem um L de fusão, que é passar do sólido para o líquido, que é igual a 80 calorias por grama. Mais o L da água, lá na vaporização, na passagem do líquido para o sólido, do líquido para o gás, é de 540 calorias por grama. Então, o L é o calor latente, que depende de cada substância e depende também de cada mudança de estado. Então, ao fornecer calor para um corpo, ou esse calor muda a temperatura, ou ele modifica o estado. Se modificar a temperatura, o calor envolvido é chamado de sensível e é dado por mc ΔT. Agora, se o calor modificar o estado, se passar de sólido para líquido, de líquido para gás, de gás para líquido, esse calor é chamado de latente e ele pode ser determinado por m vezes L. O princípio da troca de calor. Quando corpos estão trocando calor, a quantidade de calor cedido por um ou por alguns corpos é igual à quantidade de calor recebida por um ou alguns corpos. E para facilitar, geralmente nós trabalhamos com as trocas de calor em recipientes termicamente isolados. Então, se eu promovo uma troca de calor entre uma xícara de café e um pouquinho de leite, eu tenho na prática o café trocando calor com leite, mas trocando também calor com o ambiente. E aí, analisar essa troca de calor com o ambiente seria muito complexa. Então, para facilitar, nós vamos colocar as substâncias dentro de um recipiente termicamente isolado, que não troca calor com o meio externo. Esse recipiente ele pode ser chamado de calorímetro, ou ele pode ser também chamado de recipiente adiabático, que evita a troca de calor com o meio externo. Repito, nas trocas de calor nós temos que todo o calor cedido ele é recebido por uma ou outras substâncias. E na prática nós vamos trabalhar assim, ó, que o calor cedido mais o calor recebido, mais o calor recebido é igual a zero. Por que trabalhar dessa forma? O calor cedido mais o recebido é igual a zero. Porque existe uma convenção. Quando o calor é recebido, tem um sinal. Quando o calor é cedido, tem outro sinal. Então, para evitar essa confusão dos sinais, já joga direto nessa situação. Calor cedido mais calor recebido é igual a zero. Essa parte ela é cheia de detalhes, então confira as resoluções dos exercícios para então fixar o conteúdo e você poder resolver a listinha, a nossa gloriosa listinha de exercícios. Valeu, muito obrigado, bons estudos e até o futuro!